Hoje eu vou tentar responder a pergunta por que a superficialidade é um problema e pode ser um problema ainda maior para os próximos anos. Isso porque eu estou vivendo um bom momento assim da minha trajetória. Eu entrei para uma iniciação científica, que era o que eu queria bastante, mas também estou fazendo faculdade e tenho esse projeto aqui pessoal do meu negócio que, como vocês podem ver pela frequência entre esse vídeo e o vídeo anterior, eu tive que fazer algum tipo de pausa ou algo nesse sentido. Enfim, há um certo desfoque, assim, né? Quando você faz coisas diferentes, mas que na verdade para mim tá tudo entrelaçado numa mesma rede, assim, de coisas, mas enfim, é algo para outro vídeo. Só que essa mistura, então, colocar, né, vários ovos em várias cestas, digamos assim, ela me reflete, faz me refletir, faz com que eu reflita muito sobre a questão da superficialidade, assim, porque inevitavelmente eu preciso fazer escolhas dentro disso, né? Daquilo que eu vou me aprofundar, aquilo que vai ficar realmente um pouco mais superficial, que eu vou ter só uma ideia geral daquilo, porque é uma ilusão pensar que a gente vai dar conta de tudo, assim, sabe? E ainda mais nesse contexto que eu tenho comentado, que é um contexto universitário de estudos, então são vários temas, várias formas de pensar sobre temas parecidos também, então é inevitável que você escolha. E isso está atrelado a uma superficialidade em áreas mais específicas, né? E, enfim, eu acho que isso não é necessariamente um problema, né? Porque na verdade, é uma condição. A gente não consegue dar conta e entender sobre todos os assuntos da mesma densidade, mas naquilo que a gente está se propondo a fazer em termos de profissão, então até, enfim, de hobbies, né, e tudo mais, isso pode ter uma implicação um pouco maior. Então, eu refletindo sobre isso e sobre essa essa pausa também, né? Quero retomar aqui os conteúdos e é uma coisa que eu vou falar no final do vídeo, uma novidade aí, eu vou para um outro canal, mas enfim, eu vou falar durante o vídeo e no final do vídeo também. E eu decidi fazer uma série, basicamente, enfim, acabei de falar. E acredito que esse tema, assim, né, da superficialidade barra conhecimento, são dois paralelos importantes, assim, para temas que eu discuto aqui. E acredito que essa superficialidade pode ser um problema na medida que a gente está escolhendo, por três motivos principais que eu citei aqui, né? Um é o avanço tecnológico, que é uma coisa já conhecida, mas principalmente inteligência artificial, modado por linguagem. O excesso de informação, na verdade, talvez isso seja mais uma causa, então uma relação, né, com essa superficialidade. E um problema também de qualidade. Qualidade na prestação de serviços e trabalho, principalmente, assim. Que, enfim, tá tudo relacionado de alguma forma. E primeiro sobre essa questão do avanço tecnológico e de IA, assim. Acho que essas ideias não são muito difíceis assim de serem vistas, né? Assim, afinal, o avanço tecnológico ele vai trazer algum tipo de consequência, assim, né? Tanto em termos de aceleração, mas também de consequências para quem presta algum tipo de serviço, ou então a forma de prestar algum tipo de serviço ou trabalhar, né? Enfim. Então, como a inteligência artificial ela consegue fazer várias coisas que antes não era possível de ser feita, principalmente relacionadas à linguagem e criação. Acho que talvez esses sejam dois pontos diferenciais assim, da inteligência artificial com relação a outras tecnologias. Assim, né? Tem esses modelos de linguagem, como o ChatGPT, o DeepSeek, o Sora, enfim, o Gemini, tem vários modelos assim que fazem muitas coisas de texto e de criação que antes não era possível apenas com comandos básicos assim. Então, essa semana eu estava fazendo um cartaz de divulgação e eu facilmente transformei uma imagem em um desenho, assim, em uma ilustração, porque, enfim, a gente estava pensando em fazer algo que fosse mais ilustrado e tal, então com alguns comandos, alguma coisa que eu demoraria horas para fazer, ou então nem conseguiria fazer porque eu não tenho essa habilidade de desenho, assim, né, específico para o que eu estava
querendo ali, em alguns minutos, aquilo foi feito, assim. Isso tem implicações, né? Tanto de substituição, ou seja, se você precisava de várias pessoas para executar um trabalho criativo, talvez você precise de alguns especialistas que vão saber utilizar bem a inteligência artificial, e isso é uma coisa crescente, assim, né? Mas apesar de ser crescente, não é algo tão para o futuro, assim, dado a velocidade do avanço que essa tecnologia tem, né? E então isso implica que, se você tem um conhecimento tão superficial sobre algum tema, ou então alguma habilidade que seja superficial, né? E superficial, acho que é diferente de iniciante, apesar das coisas estarem parecidas. Quando você está iniciando, você ainda tem um tempo de progressão. Mas, enfim, isso está relacionado também, né? Mas se você se permanece em nível básico, assim, é cada vez mais arriscado que seja feito, assim, ainda mais, e agora também chegando para profissões mais criativas, assim, que, enfim, não é de uma hora para outra. Esse vídeo também não é para ser aqueles vídeos de alarme. Talvez algum dia eu faça algum tipo desse vídeo, enfim, mas querendo ou não, essas reflexões podem deixar apreensivos, me deixam apreensivos, enfim, acho que não tem muito para onde correr com relação a isso, mas enfim, isso remonta ao sentido que, assim, se você consegue faz coisas de forma superficial, assim como a inteligência artificial ela faz, assim, né? Facilmente você pode ser substituído, ou então aquele trabalho não ter um valor como ele tinha antes, assim, né? Então simplesmente a pessoa pode fazer por ela mesma aquilo e resolver o problema dela. E então, por outro lado, se você é uma pessoa que é mais especialista, que consegue realmente entender quais são os mecanismos, né, por trás daquele fundamento. Então, eu comentei aqui do design, assim, né? O design e do desenho. Se você é um artista plástico, enfim, eu vou colocar um designer mesmo, porque designer e ser um artista são coisas diferentes, assim, né? O designer que tem uma função, geralmente mercadológica, então institucional, tá? Mas se você conhece os princípios ali de redação publicitária, de harmonia das cores e, enfim, de composição e tudo mais, é muito mais fácil que você consiga dar uma instrução para IA reproduzir aquilo de forma assertiva, assim, né? Porque não basta apenas fazer, mas fazer de forma bem feita. E então a forma com que você vai conversar com essas inteligências, que a gente vai conversar, né, com essas inteligências artificiais, vão passar muito pelo conhecimento prévio que a gente tem. Mesmo que ela consiga ler PDFs e tudo mais, mas tem coisas que eu acredito, que eu espero que, assim, só o humano consiga dar alguns toques, e vai ter alguém que precisa controlar, assim. Mas, enfim, quem vai ser essa pessoa escolhida? Aí, para mim, isso parte muito do conhecimento e da experiência prévia ali, né, com relação ao tema e com relação à inteligência artificial também. Inclusive, eu mesmo não tenho tanto conhecimento sobre IA assim. Eu sou muito mais enfim, de uma linha assim de, tipo, investir bastante no meu conhecimento, assim, e a minha área eu acho que privilegia um pouco isso, que é a área de psicologia. Enfim, eu aposto bastante nisso, mas entendo que também é um momento, assim, de adentrar um pouco mais nesse conhecimento específico sobre IA, como se fosse uma ferramenta a mais, porque é isso que ela é, no final das contas também. E aí, há uma outra implicação com relação a esse problema da problema barra solução, né, da inteligência artificial, porque isso não é feito de forma também programada e pensando em termos gerais, né? Porque, enfim, a lógica que reina é o lucro, né? O lucro, o capital. Então, assim, tem avanços tecnológicos que literalmente as empresas e as pessoas que estão fazendo estão cagando, assim, sabe? Tipo, não ligam para as consequências disso. Enfim, um avanço, muitas vezes, desmedido, apesar dele ter possibilidade de ser muito interessante em diversos aspectos, assim, né?
Mas, enfim, e nem tudo a gente consegue medir, né? As consequências de um avanço tecnológico, então, de um uso de uma tecnologia, como, por exemplo, o próprio uso de redes sociais para a gente e para, por exemplo, crianças. Isso ainda, enfim, né? Já tem vários estudos, várias coisas que saem aí, mas ainda tem um tempo, né, de desenvolvimento. Assim. Acredito que ainda seja muito parecido com a inteligência artificial, apesar de, assim, metalinguisticamente ela conseguir ser uma ferramenta que acelere, né, a produção científica para entender os próprios impactos dela mesma. Enfim, viajei um pouco aqui. E o outro, uma outra questão, né, relacionada a esse problema da superficialidade, talvez seja mais algo anterior, mas também consequente disso, né, que é o excesso de informações. Então, com a própria inteligência artificial, mas também com a internet de forma geral, assim, a gente tem muito acesso a várias informações, né? Então, hoje você consegue pesquisar de tudo, assim, desde como construir um protótipo de um avião, algo assim, até teorias sociais muito densas, assim, que antes não eram tão acessíveis enfim, né, a um público mais geral, assim. E isso pode ser um grande avanço, então dá muitas possibilidades, mas também está relacionado a uma certa ilusão, assim, né, de pensar que ter informação é a mesma coisa de ter um conhecimento e conseguir solucionar problemas a partir disso, né? Então, acredito que o excesso de informações que a gente tem, e tem um dado interessante, assim, do livro Criando um Segundo Cérebro, na verdade não lembro exatamente, mas acho que uma reportagem no New York Times, enfim, alguma revista americana, que fala que a gente consome acho que mais de 100 jornais, assim, né? Então, em termos comparativos, assim, são muitas informações, muitos gigas de informações, né? Apesar da gente, nossa memória não ser mensurada em gigas, mas enfim, é um bom parâmetro, assim. Mas isso tem uma consequência de não discriminar, assim, né? O que é realmente valioso dentre tantas informações e aquilo que é só um tanto de distrações, efetivamente, né? Que está muito relacionado a essa questão de ser superficial. Então, você sabe pouco de vários temas, mas se você realmente precisar criar ou então propor uma solução dentro de um tema específico, talvez você tenha dificuldades, porque entender o geral de um tema é muito diferente de propor e ver as diversas variáveis envolvidas naquilo. Né? Exige uma capacidade de previsão e planejamento que apenas o conhecimento de vários casos particulares é capaz de você oferecer, né, uma solução um pouco mais adequada para aquele contexto. E eu trago assim um exemplo da própria psicologia, porque assim você entender os conceitos básicos de uma linha teórica, por exemplo, sei lá, a psicanálise, é muito diferente de você estar num setting terapêutico, então estar num projeto da atenção básica e você ter que mobilizar todos aqueles conceitos dentro daquele contexto. Isso exige um aprofundamento realmente. Assim. E quando você não tem esse aprofundamento superficial, você pode trazer soluções que não resolvem, né? Ou então não ajudam a esse problema. E a consequência disso é que o seu trabalho, seu serviço seja mais desvalorizado, então não seja bem remunerado, até bem reconhecido, vamos colocar assim, em termos mais gerais. Então, um outro problema que aí já entra no terceiro problema, assim, né, na terceira consequência dessa superficialidade é justamente essa questão do trabalho e do serviço, da qualidade do serviço, que aí eu acho que envolve vários outros problemas, né? Eu acho que cada tópico desse aqui ele consegue ser um tópico, pode ser um vídeo, né? Enfim. E aí essa questão consequente, assim, de você ser superficial por estar imerso num excesso de informações, de distrações, não permite que você entre em um tema e consiga
entender quais são as múltiplas variáveis contextuais ali para propor uma solução interessante, faz com que a sua prestação de serviço, então o seu trabalho, né, vou colocar assim, que eu não estou falando só para quem presta serviços pontuais. Porque, enfim, prestar serviço para mim é uma forma de geral de falar sobre essa dimensão do trabalho. Assim, que esse trabalho ele tenha menos valor. E eu acho que mais do que o valor objetivo disso, né, em termos financeiros, é o valor subjetivo também de você prestar um serviço de qualidade ou fazer qualquer porcaria, sabe? Eu acho que isso tem uma consequência que é para além de qualquer questão material, assim, que é como você vai deitar no travesseiro após você ter feito algo que você se propôs de forma mal feita. Particularmente, eu acho que isso não é muito interessante. Eu me incomodo bastante quando eu faço algo que eu não acho que é o mais interessante, e muitas vezes isso pode até soar interessante para alguma pessoa, enfim, eu estou falando em termos de serviço, né? De trabalho também, por exemplo, na faculdade. Mas isso particularmente me incomoda, assim, e eu me sinto mal, tenho certos mal-estar com isso também. E acredito que para quem busca por qualidade, provavelmente você está nesse vídeo aqui, que você está buscando algo que seja diferente daquilo que você já faz. Porque senão não faria sentido, né? A não ser que você esteja naquela procrastinação produtiva, né? De estar vendo um vídeo que é praticamente sobre um tema profissional, de estudo e tudo mais, mas isso não vai ter repercussão nenhuma na sua vida. Enfim, pode acontecer também, me acontece bastante, mas eu também vejo que, assim, às vezes um conteúdo ele vai ter repercussões mais a longo prazo e ele vai sendo construído, enfim, por isso que vários conteúdos são importantes também. Mas, enfim, esse valor subjetivo do trabalho ele também é fundante assim para nossa saúde mental e física, assim, né? Porque dado que grande parte da nossa vida é relacionada ao trabalho, das coisas que a gente precisa fazer para os outros, ter essa dimensão mal dimensionada é um grande tiro no pé, assim, e eu acredito que é o que mais acontece, é o que é mais frequente, tanto por questões de organização do trabalho, né, da divisão do trabalho na sociedade de forma geral, a gestão desse trabalho e o reconhecimento desse trabalho, né, como essas recompensas relacionadas ao trabalho eles vão diferenciar. Que também não adianta eu estar falando aqui de qualidade de serviço, de trabalho e tudo mais, sendo que isso não tem um mínimo reconhecimento, seja dos seus pares, né, dos seus chefes e tudo mais, seja em termos financeiros. Então, também é preciso botar esse ponto de consciência, realmente, né? Que não é uma questão apenas individual, assim, de dimensão do trabalho, da prestação de serviço, mas algo que está imerso em uma cultura organizacional, uma cultura geral também, que, enfim, vai mudar, né, a forma e o seu engajamento do trabalho também. E aí, isso também me remeteu agora a meio que uma segunda consequência dentro dessa dimensão da perca de qualidade no trabalho quando você é superficial, né? Que é a questão de você não conseguir escolher. As suas possibilidades de escolha elas são reduzidas quando o seu trabalho é desqualificado, assim, dentro da área. E aqui, gente, eu estou comentando sobre um trabalho não necessariamente, ou não exclusivamente, sobre um trabalho que exige uma capacitação técnica ou ensino superior, assim. Qualidade ela é medida em vários aspectos, assim, né? E aqui no Brasil a gente às vezes vê muito, por exemplo, prestação de serviço, serviços manuais como algo inferior. Só que eu quero abranger, né? Eu estou abrangendo agora isso. E acredito que a qualidade ela tá em qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho você consegue fazer isso de forma melhor, ou seja, entregar um resultado que seja mais compatível para o outro que você está prestando um serviço, ou pior, né? Algo que seja desbalanceado com aquilo que se pretende inicialmente e que realmente pode ajudar naquele setor específico. Assim, né? Então, e aí, só traçando um paralelo assim, né, entre essa dimensão da qualidade, das diferentes formas de qualidade em termos de serviço, é o grande paralelo entre a pessoa que trabalha
vou dar um exemplo da barbearia aqui no Brasil, e uma pessoa que trabalha com a mesma coisa, seja lá em países da Europa, né? Tipo a França, então a Alemanha, então até indo pro norte, né? Pra América do Norte, como os Estados Unidos. A remuneração e o reconhecimento que essas pessoas têm, se você sendo um barbeiro aqui, um barbeiro de bairro, e você sendo uma pessoa, um barbeiro lá no exterior, é completamente diferente, assim, né? Tanto é que você ir a um barbeiro no exterior é muito mais caro do que você vir aqui. Sim, bem que aqui também está começando a ficar um pouco mais caro. Mas enfim. E, mas é só para trazer esse ponto assim, de comparação que a qualidade também depende do contexto. Assim, né? A qualidade e o reconhecimento depende muito do contexto que você está inserido. Mas em todo trabalho você consegue dar uma dimensão de qualidade que vai passar por diferentes aspectos. Não necessariamente aquilo que eu estou chamando de qualidade é um estudo, né, um estudo mais formalizado, digamos assim. Por exemplo, para um atleta, para um esportista, vai ser na dimensão do corpo, não é da dimensão teórica, necessariamente que ele vai ter um melhor desempenho, né, um desempenho mais qualificado, mas na dimensão que envolve o corpo. E claro que sim, né, os aspectos cognitivos de pensamentos estão relacionados às nossas emoções, também relacionados à forma que a gente vai treinar e tudo mais, tudo isso está num grande emaranhado, assim, né? Eu lembrei agora de Valon, que é um teórico, né, do desenvolvimento, que ele fala, né, sobre essas interações entre emoção, cognitivo, aspectos corporais também. Enfim, tá tudo muito misturado, né? Muito mais misturado do que a gente pode pensar ou mensurar. Enfim. Mas dentro dessa questão, voltando, né, a questão da qualidade, que está em diversos momentos, assim, em diversos contextos. Quando você é uma pessoa que tem um reconhecimento, e geralmente esse reconhecimento está atrelado a um nível de qualidade, nem sempre, mas geralmente, afinal ninguém consegue enganar as pessoas por tanto tempo, eu acredito que você tenha um pouco mais de escolhas dentro de uma área, dentro de uma empresa, dentro de uma prestação de serviço, porque geralmente as pessoas vão selecionar as outras, né? Principalmente para trabalhar, visando uma produtividade. Então, isso é um problema muito simples, assim, né? Se você tem um bom currículo e tem boas experiências, você consegue demonstrar isso, a probabilidade de você ser contratado pela empresa é muito maior. E aí, isso eu tô falando para quem trabalha para uma outra pessoa, né? Enfim, como eu estou prestando um serviço dentro da pesquisa. Enfim, é uma bolsa, mas enfim, eu lido com uma prestação de serviço, porque é pontual e tudo mais. Mas, do mesmo jeito, assim, se você tem presta algum serviço de forma autônoma, digamos assim, você tem qualidade, consegue demonstrar essa qualidade, porque são coisas diferentes também. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar indicado aqui, um vídeo sobre comunicação. A chance de você ter mais clientes é muito maior. Inclusive, essa é a minha tentativa aqui com esses vídeos, né? Eu vou ter vários vídeos que, tanto em termos de temporalidade, eles têm uma dimensão de consistência para o meu trabalho e o meu conhecimento, mas também em termos de qualidade, né? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, provavelmente você teve uma consideração maior sobre o tema e sobre, enfim, a minha autoridade com relação a esse tema também, né? E isso acontece de forma mais macro e também micro, assim, né? Dentro das nossas relações. Porque hoje a gente olha muito para a rede social, mas o boca a boca, aquilo que as pessoas veem do que você está fazendo também é uma forma de propaganda, assim, né? Então, a gente está se selecionando de forma constante, ainda mais quando se trata dessa dimensão de trabalho e prestação de serviço. Então, para mim, resumindo esse vídeo, assim, né, a sociedade pode ser um problema por conta dos avanços que substituem muitos trabalhos criativos que a gente poderia ter. E você, em geral, a inteligência artificial ela tende a ser a superficial caso você não tenha
um bom direcionamento. Esse bom direcionamento geralmente passa por algum tipo de especialista, né? E aí, conforme esses avanços acontecem, a gente também tem muito excesso de informação que mina muitas vezes a nossa atenção e a nossa seleção daquilo que é essencial para a gente propor as melhores soluções dentro daquele contexto específico, o que está diretamente relacionado à qualidade e o reconhecimento sobre os serviços. E com isso eu chego à grande conclusão, assim, que a superficialidade está fora de moda. Apesar de a gente viver num mundo que parece ser mais superficial, para mim ela vai estar fora de moda. Na verdade, ela está fora de moda porque esses eventos estão acontecendo. Aliás, esses avanços acontecem no presente, no final das contas, assim, sempre foi assim, sabe? Desde quando a gente começou a trabalhar e trocar coisas, as melhores coisas sempre prevaleceram, assim, né? Então, os melhores demonstradores sobre essas coisas também tem isso. Mas, enfim, a superficialidade está fora de moda para quem está buscando algo que seja mais interessante, assim, né? Enfim, e meu objetivo com esse canal, com esses vídeos, é justamente ir pela outra via, a via de dar profundidade do conhecimento, daquilo que é o cotidiano também, né? De você estar imerso dentro dos problemas, não ser aquele estudo exterior e que seja objetivo, mas sem de fato descer, né, para aquilo que os problemas mais cotidianos, né, e as vivências cotidianas realmente. Eu gosto muito desse paralelo. E pensando nisso, eu estou indo para a vivência cotidiana, que é o Instagram. Eu fiz um desafio comigo mesmo de fazer 30 dias de postagens, principalmente com postagens em carrossel. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, enfim, se você já está no YouTube, continue aqui no YouTube, que eu vou continuar postando vídeos também. Mas eu vou fazer essa sequência lá dentro do Instagram, porque eu estou visando um crescimento e um lançamento no início do ano. O Instagram ele serve um pouco mais para esse contato de conhecimento, né? Que as pessoas me conheçam e tudo mais. Então, eu gosto muito do YouTube, eu prefiro muito mais o YouTube. Mas nesse momento de trajetória, o Instagram vai ser uma ferramenta fundamental. Então, se você quiser acompanhar também por lá, eu deixo aqui no meu arroba. E espero que você tenha gostado desse vídeo e até os próximos conteúdos. Valeu!